Hoje nós vamos falar sobre o princípio desse livro, se chama Princípios. A gente vai falar sobre princípios de vida, como formá-los. A ideia central deste livro, Ray Dalio é um homem de muito sucesso na vida, e o meu objetivo com você nesse vídeo é te ajudar também a construir uma vida bem-sucedida a partir das ideias que ele apresenta aqui. Nós vamos olhar a introdução desse livro e a partir dela a gente vai formular a ideia principal que tem dentro do livro para a nossa vida, para que a gente consiga ser bem-sucedido nos negócios, na família, nos estudos, na vida religiosa e seja lá onde for. Por quê? Nós vamos olhar só a introdução, porque a introdução dá um mapa deste livro e vai dar um mapa do que a gente deve fazer na nossa vida. Isso aqui é principalmente importante para quem está construindo um negócio nesse modelo que eu falo, que é o One Person Business, um negócio de uma pessoa só. Para você se manter fiel ao teu modelo de negócio, você vai ter que se manter fiel aos teus princípios. E com a enxurrada de ideias e de coisas que tem na internet, não é tão fácil quanto parece. Mas uma vez que a gente entende a formação dos princípios, isso fica muito melhor de fazer, tá? Então, vamos lá. A gente vai lendo aqui essas partes grifadas. Antigamente eu grifava com coisas coloridas e agora eu grifo com lápis ou caneta, né? Ele começa assim, olha. Independentemente do sucesso que tive na vida, tudo se deve mais a ter aprendido a lidar com o meu não saber do que com algo que de fato eu sabia. A coisa mais importante que aprendi foi uma abordagem para a vida com base em princípios, que me ajuda a descobrir o que é certo e o que fazer a respeito disso. Então, basicamente, a todo momento você tem que fazer uma tomada de decisão. E a sua tomada de decisão, veja, isso aqui não é uma coisa moral, é o que é melhor, né? Sua tomada de decisão sempre vai ficar entre duas ideias, né? O que é o certo e o que é o errado. Qual a decisão certa, qual a decisão errada. Então, quando você se depara com uma decisão, toda decisão é uma pergunta, né? Para você escolher a decisão certa, você precisa basear essa decisão numa série de princípios. E para você construir esses princípios, você é obrigado a fazer muitas reflexões ao longo da vida. E as reflexões, elas se originam de duas fontes, tá? Elas se originam primeiro dos teus estudos, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, estudando um pedaço de um livro, e elas se originam também da sua experiência. Bom, eu não consigo te ajudar na sua experiência, a experiência é individual. A única coisa que eu consigo te ajudar é no teu estudo. Consigo te apresentar um livro novo, uma ideia nova para você conseguir melhorar a tua reflexão. Isso pressupõe que nós temos que fazer três coisas, olha que interessante. Nós temos que viver, nós temos que fazer as coisas, que nos dá experiência. Nós temos que estudar, nós temos que ter momentos de reflexão. Que é quando a gente escreve, anota, pega um caderno, pensa, não faz nada, vai tomar banho sem ouvir um podcast, sem estar ouvindo música. Geralmente é um momento de silêncio, um momento de ócio, é o momento que gera as reflexões. Então, basicamente, esse é o caminho que ele nos apresenta aqui. E ele fala assim: ter um bom conjunto de princípios é como ter uma boa coleção de receitas para o sucesso. Então, isso enriquece o nosso pensamento da página anterior no seguinte sentido: é como se os princípios eles fossem. Pensa num álbum de figurinha, né? A gente está meio na época da Copa. Pensa num álbum de figurinha. É como se cada vez que eu construo um princípio novo, eu adiciono uma nova figurinha ao meu álbum. E é como se toda decisão se baseasse neste álbum de figurinhas. Então, sempre que algo aparece na minha vida, eu vou lá no meu álbum de figurinhas interior, e eu examino tudo que tem ali dentro para eu saber o que fazer. E naquele álbum de figurinhas é como se tivesse assim, olha, no álbum tá lá definido o que é bom e o que é ruim. Ou, em outras palavras, o que é certo e o que é errado. De novo, sem nenhuma acepção moral aqui. A moral é importante. Mas aqui é apenas uma questão de essa decisão que eu tomei hoje, foi a certa ou foi errada? Eu deveria estar gravando esse vídeo agora ou não? Será que eu deveria estar brincando com meu filho ou gravando esse vídeo? Então, essa a pergunta do que é certo e o que é errado é o que é melhor para mim naquela circunstância. E ele diz assim, olha, por termos natureza e objetivos individuais, cada um de nós deve escolher princípios que correspondam a esses dois aspectos. Vamos lá, vamos ler aqui para trás, tá? Cada um estabelece os princípios de maneiras diferentes, às vezes por meio das próprias experiências e reflexões. Em outras, eles não são passados por terceiros, como nossos pais. Em um terceiro cenário, adotamos pacotes holísticos de princípios, como os advindos de religiões e enquadramentos jurídicos. Então, basicamente, ele está dizendo tem três fontes, aparece três fontes de princípios, né?
reflexões e experiência, que para mim é reflexão, experiência e estudo. A segunda fonte é um ensino, que também é estudo, né? Mas vamos dizer assim, um negócio meio hereditário, meio da autoridade. Teu pai te passa, tua mãe te passa, teu avô te passa, seja lá quem for. Mas o conjunto que vem ou do Estado, né, vamos dizer assim, no jurídico, ou da religião. Então eu vou seguir as regras estabelecidas no meu país, na minha cidade, na minha religião, seja lá onde for. E ele vai lá. Para extrair o máximo da vida, é preciso reunir coragem para pensar de forma independente, mantendo a mente aberta e lúcida, a fim de descobrir o melhor rumo a tomar. Isso aqui é maravilhoso. Se não for possível em um primeiro momento, procure refletir sobre os motivos que o impedem de se manter independente. Provavelmente são eles o maior obstáculo no caminho de obter mais daquilo que você quer da vida. Isso nos conduz ao primeiro princípio. Pense por você mesmo e decida. 3. 1. O que você quer. 2. O que é o certo. E 3. Como fazer para conseguir o que eu quero fazendo o que é certo. Porque eu posso pensar, olha, eu quero dinheiro, então eu vou lá roubar alguém. Bom, mas é conseguir dinheiro fazendo o que é errado. Eu quero dinheiro, então eu vou abrir uma empresa e vou entregar um bom produto para os meus clientes. E isso é conseguir o que eu quero fazendo o que é certo. Então, basicamente, o primeiro princípio de vida é você se perguntar o que é que eu quero, e se você não souber responder essa, é a primeira pergunta. Você não vai fazer nenhuma outra pergunta enquanto você não responder essa com um pouco mais de profundidade. Porque não basta dizer assim, eu quero dinheiro, eu quero fama. Não. Vai um pouco mais fundo. O que é exatamente? Quanto dinheiro? Quanto você quer disso? Por que você quer esse negócio? Mas vai, o que é o certo? Basicamente, o que é o certo veja, o que eu quero, a minha mãe me dizia assim, tudo você pode ter, mas nem tudo te convém. Então é como se fosse assim, o que eu quero e depois vai para o que eu posso. Então dentro do que eu quero, o que é o certo? E faça isso com humildade e mente aberta, porque só assim é possível chegar a uma fórmula adequada. Basicamente assim, humildade é o perfeito conhecimento acerca de si mesmo. Então, como é que você faz isso com humildade? Conhecimento acerca de si mesmo. Desculpa, eu tenho que anotar aqui que agora eu já comecei, né? Mas vamos lá. Basicamente, como que eu faço isso com humildade? Eu reconheço o que eu já sou capaz de fazer e o que eu ainda preciso aprender para conseguir o que eu quero. Ou o que eu preciso aprender para descobrir o que é o certo. E o que é a mente aberta? A mente aberta tem a ver com humildade, que é eu vou me abrir às diversas possibilidades que talvez eu não conheça agora. Eu vou me abrir a talvez ter que dar um passo para trás na minha vida. Talvez ter que fazer uma coisa que eu não estava disposto. A mente aberta é eu vou me abrir para ir procurar, estudar e descobrir um jeito completamente fora da caixa de fazer. A mente aberta é isso, é não se fechar numa única possibilidade ou não ter vergonha de fazer algo que parece, vamos dizer assim, abaixo de você. Então ele diz assim, olha, é importante ser claro a respeito dos próprios princípios, porque eles afetarão todos os aspectos da sua vida diversas vezes ao dia. Por que diversas vezes ao dia? Porque um dia ele é feito de inúmeras decisões. Você está tomando decisão o tempo inteiro. E te digo mais, quanto mais você cresce na vida, ou seja, quanto mais coisas boas você consegue, você conquista, mais responsabilidades você assume. E quanto mais responsabilidades, mais decisões você é obrigado a tomar todo dia. E é isso que se torna a vida. E olha aqui vem a chave, um negócio mais legal que tem aqui nessa introdução. Ele fala assim, os princípios que você adota podem ser qualquer coisa, desde que sejam autênticos, ou seja, reflitam genuinamente os seus valores e o seu caráter. Por isso que não adianta você copiar a vida de outro. Adianta você, o que é bom? Você imitar alguém que parece ter uma vida melhor na procura de definir a tua vida como ela deve ser. Então, a gente não tentar viver a vida de outra pessoa. Eu vou ter que descobrir qual é a minha vida, como que eu vivo a minha vida, o que é adequado para mim. Como diz o Ortega Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, se eu sou eu e minhas circunstâncias, algumas coisas são certas só para mim e só neste momento ou neste lugar. E os anos se passam
e a minha circunstância muda, e o que eu deveria fazer muda também. O que é o certo ou errado para mim, não no sentido moral, mas no sentido da decisão do dia a dia, muda. Conforme o tempo passa, eu evoluo, eu mudo, eu leio livros, eu estudo, eu vivo novas experiências. Também, o meu avanço, a minha evolução, muda o que é o certo e o que é errado. Se você não mantém certos princípios, você não consegue se adequar às novas circunstâncias e, vamos dizer assim, ao seu novo eu. E ele vai lá. Olha isso aqui é muito forte. Ser considerado uma fraude é a pior coisa do mundo. Isso faz com que você perca não só a confiança das pessoas, mas também o respeito próprio. Desse modo, é preciso ser claro sobre seus princípios e as ações devem ser um reflexo do discurso. Ou seja, fazer o que se diz. Isso é uma questão muito doida da vida, né? Se você fala uma coisa e você faz outra, mesmo que isso pareça vantajoso no momento, acontece um negócio interior em você que é isso daqui, ó. Você perde o respeito próprio. É um negócio bem de fidelidade, assim. Se eu prometo que eu vou acordar cedo amanhã, mas amanhã eu aperto a soneca e eu durmo mais, eu estou dizendo pra mim que eu não sou capaz de fazer o que eu falo. E pouco a pouco, o meu discurso, o meu compromisso comigo mesmo de acordar cedo vai desaparecendo. O problema é que não desaparece só na hora de acordar cedo, ele desaparece em todos os compromissos da minha vida. Eu vou deixando de cumprir com a minha palavra em diversas áreas diferentes. E isso vai virando um problema financeiro, profissional, familiar, na minha vida de relação com os amigos. Isso vai virando um problema nos meus estudos. Esse problema se estende para todo lugar. Então, fazer o que se diz não é só uma questão de você ganhar o respeito ou a confiança das pessoas, mas principalmente, é uma questão de você conseguir se manter fiel a si mesmo e se mantendo fiel a si mesmo. Agora eu melhorei o foco aqui na página. E se mantendo fiel a si mesmo, você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, conquistar mais coisas porque você não está fragmentando o teu espírito, vamos dizer assim. Você continua se reconhecendo. E a fraude é justamente isso. É aquele que diz algo, mas faz outra coisa diferente. Por mais que pareça de vez em quando que você vai conseguir enganar os outros com isso, você não vai conseguir nunca se enganar com isso. E olha só, se inconsistências surgirem, você deve ser capaz de explicá-las. E eu digo mais, toda vez que uma inconsistência entre o que eu digo, ou o que eu digo e o que eu faço surge, é uma oportunidade de repensar os princípios. Porque pode ser só uma questão que é o seguinte, eu acreditava numa coisa, estudei, vivi, o tempo passou e eu deixei de acreditar naquela coisa. Agora eu tenho um novo valor. Esse novo valor vai alterar algum princípio. E esse novo princípio precisa ser incluído na minha lista para que eu volte a fazer o que eu falo. Então, às vezes, a gente vai fazer isso aqui e não é de propósito. É que você mudou. As coisas que você pensa mudaram. E aí é inevitável. Você vai viver algum período de inconsistência até ajustar. Esse desenho aqui é perfeito para descrever isso. Ele vai ler aqui, daí a gente olha o desenho. Aprendi meus princípios ao longo da vida, cometendo vários erros e gastando muito tempo refletindo a respeito deles. Desde pequeno sempre fui um pensador curioso, blá 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 blá. Agora olha o que ele fala. Creio que o segredo para o sucesso esteja em saber... Tá bom, meu filho saiu aqui. Creio que o segredo para o sucesso esteja em saber lutar por um grande objetivo e em fracassar bem. Isto é, ser capaz de experimentar fracassos dolorosos, fonte de grande aprendizado, mas não um fracasso grande o suficiente para tirá-lo do jogo. Basicamente é o seguinte, você estabelece metas audaciosas, uma meta difícil, desafiadora para você. Você tenta, você vai fracassar algumas vezes. Aí você aprende, a partir do seu fracasso, você examina ele, porque não é o erro que te ensina, é o exame do erro. A partir do teu fracasso, você examinando ele, desenvolve certos princípios, evolui e alcança a meta. Depois de muito tentar, alcancei a minha meta. Aí, ao momento que você alcançou a meta, você estabelece novas metas, mais audaciosas ainda. Porque é o seguinte, a vida é assim. Eu estabeleci uma meta difícil.
Eu vou caminhando até ela, errando, acertando, errando, acertando. A hora que eu chegar aqui, opa, aqui eu sou melhor do que eu era aqui. E se agora eu sou melhor do que eu era aqui, opa, eu posso botar uma outra meta aqui, um pouquinho mais difícil agora do que a anterior. E de novo eu vou acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar, até eu chegar aqui. E agora, mais uma vez, eu sou melhor do que antes. Então eu posso de novo estabelecer outra meta. É isso que ele está dizendo. É que no meio do caminho entre duas metas, aqui, ó, se você pegar aqui, ó, nesse meio do caminho, aqui você vai fracassar, aí você vai ter que desenvolver princípios, e aí você vai ter que evoluir. E isso aqui dói, é chato e dá trabalho. Isso aqui é ruim. É a dor do crescimento, ela é ruim, cara. É desconforto absurdo. Só que é aqui que você consegue melhorar. Então a vida basicamente não é pedir para que as coisas fiquem mais fáceis, mas fazer o possível para eu ficar mais forte. E esse ciclo aqui, cara, isso daqui é o que eu fiz que deu certo na minha vida até hoje. E olha o que ele fala. Isso daqui se aplica para ser um empresário bem-sucedido. Para ser um empresário bem-sucedido, então aqui está o conselho dele. É preciso ser um pensador independente e estar fundamentado para apostar contra o consenso, o que também significa errar uma quantidade razoável de vezes. Isso aqui é maravilhoso. Eu posso assinar embaixo disso aqui, sendo menos bem-sucedido do que o Ray Dalio, que é o seguinte. Para você ser um empresário de sucesso, aqui vai a fórmula que eu ensino aos meus alunos, né? Isso é parte da fórmula. Eu preciso analisar o mercado. Quando eu analiso o mercado, eu descubro qual é o status quo, ou seja, o que todo mundo pensa. Qual é o ponto comum entre a maioria das pessoas do mercado. Daí eu preciso estudar até que eu descubra o meu próprio pensamento. Por isso que não adianta, isso aqui não tem como acelerar com o ChatGPT, entendeu? E a partir do que eu penso, eu tento desenvolver uma tese que ela é diferente do status quo. Ela não precisa ser contrária, ela pode ser diferente. Mas é assim que você se diferencia no mercado. Existe um status quo, uma coisa que todo mundo pensa, acredita. Você vai lá, estuda, desenvolve a tua própria ideia e acha dentro do que você desenvolveu, você descobre o que aqui existe que é diferente do status quo. Por exemplo, havia um status quo no marketing que a primeira coisa que você deveria fazer é definir o seu nicho. Eu discordo. Eu acho que quando você define o nicho antes de fazer qualquer coisa, você vai se enquadrar numa caixinha errada. Então, na minha ideia, você é o seu nicho. Ao invés de você definir o nicho, você vai se desenvolver a si mesmo a ponto de, inevitavelmente, cair num nicho onde as suas ideias são muito diferentes do resto. Porque você se desenvolveu. E o diferencial é você e as suas opiniões. Por que a IA nunca vai nos vencer? Ou melhor, por que não adianta você delegar o seu conteúdo para a inteligência artificial? É porque a inteligência artificial não tem ponto de vista. E o melhor marketing é o marketing que parte de um ponto de vista. Então, basicamente, ele vai falar para você fazer isso, só que, olha aqui, ó, pensador independente, mas fundamentado. Por isso que tem que estudar. Porque o estudo te dá fundamento. É a teoria que corrobora as tuas decisões práticas. E é que ele vai explicar como o livro funciona. Eu quero só terminar uma única coisa, tá? Ele diz assim, olha, ninguém nasce com aptidões para tomar decisões. Nós as aprendemos a partir dos encontros com a realidade. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma coisa que você tem que decorar para sua vida, tá? Que é basicamente assim. Você não nasceu pronto para decidir. Então o que você tem que fazer? Você tem que se expor a eventos. Então eu tenho que sair de casa, eu tenho que tentar criar uma empresa, eu tenho que tentar vender um produto, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. A partir dos eventos, você vai refletir sobre o resultado. Os eventos vão me gerar um resultado. Eu vou refletir. Uma vez que eu reflito sobre esse resultado,
eu consigo perceber qual a melhor decisão. E isso daqui é apenas uma outra forma de explicar este ciclo maravilhoso. Então, essa é a imagem que eu queria trazer para você nesse vídeo, para que você, a partir de hoje, pense sempre dessa forma. Quando eu for fazer algo na vida, qualquer empreendimento que seja, conquistar uma mulher, vender um produto, educar meus filhos e rezar, seja lá o que for fazer, você vai ter que estabelecer uma meta, tentar, fracassar, refletir a respeito disso, aprender princípios, evoluir, conquistar a meta e partir para a próxima. Basicamente vai ser isso a vida. Se você gostou disso daqui, tenho certeza que você vai gostar de participar do workshop que eu vou fazer no sábado, dia 18, onde eu vou te ajudar a construir o seu One Person Business, seu negócio de uma pessoa só. É um workshop de 3 horas, vai acontecer ao vivo no sábado. Esse é um evento da minha escola que eu faço muito raramente para que quem não está na escola poder entender como funciona a minha metodologia de trabalho. Clica no link da descrição para conhecer e garantir o teu ingresso antes que o tempo acabe. A gente se vê lá, clica no link da descrição aí, um grande abraço e até mais.